Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 24, bora para nossa análise diária. Galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal Filosofia Capital. Se inscrevam e deixem o like. Galera, hoje é o seguinte, juros está caindo, né? Nossa bolsa ela também está caindo, mas por causa das tarifas, né? Então as tarifas americanas, né? No qual o Brasil ele ficou até com uma tarifa a mais, né? Por causa de trabalho, né? Trabalho semelhante ao trabalho escravo, né, galera? Então foi adicionado uma tarifa de 12,5, né, por cento. Do total nós ficamos, se não me engano, com 35 ou 37, né, galera? Então hoje, pessoal, ontem, né, depois do launch americano, depois do almoço, né, saiu, né, essa repercussão das tarifas ali, e eu achei um pouco estranho que o nosso índice não caiu, né, ontem, mas hoje ele já amanheceu, né, às 9 horas, ele 9 e 4 ele já estava mais de ele já estava 0,80% de queda, né, galera? Então ele fez uma movimentação mesmo com os juros na queda, né, galera? Então isso aqui é a nossa macro, tá, galera? Então aqui meio que se esquece a nossa correlação, tá, galera? Mas por que os juros ele tá andando assim, né? E se nós formos olhar, né, o nosso juros global, né? Se for nós formos olhar para a economia americana, ele está em queda também, né, galera? Então a gente viu aqui, olha só, o mais importante é o de 10 anos, né? Tá 1,80, né? Então tá 1% aqui, esses aqui e esses mais curtos, ele de um mês, 3 meses, 2 meses, né? Tá de 0,40, 0,50 de queda, tá? Então, galera, essa movimentação macro aqui, né, afeta também os nossos juros, né, galera? Se nós formos olhar também aqui para o nosso, para as outras commodities, né? Por exemplo, hoje as commodities, né? O petróleo está caindo 4%, né? Então arrefeceu, né? Tá abaixo dos 100 dólares, né? O barril, né? Ouro, um pouco flat na alta, né? Para um 0,60. Prata 2,37, 2,11, 12, né? O copper, que seria o cobre, 0,32, tá? Mas ele estava negativo, um pouco negativo, né? O aço 0,36, tá flat na alta, e o minério de ferro, né? O ore 0,20, 0,20, 0,30 ficou em queda, tá? Galera, isso aqui não foi o suficiente, né? Os minérios até que eles estão ok, né? Mas isso aqui não foi suficiente, que inclusive a nossa, se eu não me engano, a Petrobras e a Vale, né? Estão em queda, né? Aqui, né? Nossa Vale ela também está em queda, né? Amanheceu em queda. Então, galera, dado isso, nós podemos vir aqui, né, para o nosso ativo. Então, juros na queda, né, galera? Juros na queda, mas nós temos a notícia da tarifa. E além disso, o CDS ontem, galera, ele subiu 2 pontos, né? Então, quando ele fechou, o mercado estava 2% de alta, tá? Então, o CDS ele é o risco Brasil, né? Então, quando aumenta, impulsiona os nossos juros para cima, tá? Mas hoje nós tivemos esse drive de mercado, né? Que teve ontem no final do pregão, e hoje o mercado ele trouxe à tona, né, galera? Então, hoje, né, o nosso ajuste e o POC, né, a cotação interagiu com eles, mas realmente rasgou, né, galera? Então já fez uma movimentação de 0,80 de queda, né? E às 9h30 já estava quase 1% de queda, né? E depois às 10 já estava 1% de queda, né, galera? Então ele fez essa movimentação aqui, que para mim, no meu entendimento, né, o melhor recuo seria realmente se ele viesse para cá, né, para vir para mínima.
mas ele não fez essa movimentação, né? Isso aqui é uma movimentação, seria uma movimentação mais limpa, né, para nós traders, mas ele criou uma liquidez aqui, né, galera? Então ele criou uma liquidez e ele voltou aqui. Aí aqui eu achei interessante, inclusive ele está tocando aqui na VWAP, né, para vir para mínima, tá? Então de operação que eu enxerguei somente essa aqui, pelo menos para a primeira 1 hora de mercado, tá? Depois nós temos aqui, né, a abertura do mercado à vista, tá? Depois a abertura do mercado americano, né, galera? A abertura do mercado à vista, tá aqui, né? Olha só, tudo em queda, né? Tudo em queda. O micro S&P ele estava flat e ficou na queda, né? Tudo em queda, os índices em queda e as ações também em queda, né, galera? Então aqui, pessoal, só tinha a nossa venda, né? E de forma geral, tá? Ele criou uma liquidez aqui no meio, né? Ele criou essa liquidez aqui no meio, né? Então a gente tem esse POC aqui, né? Então a rejeição aqui, rejeição, né? Então ele cria essa liquidez aqui e meio que ficou um pouco mastigado, galera. Eu não vi uma venda tão forte, mas eu cheguei a cogitar essa venda aqui, né, galera? Mas está em cima do POC. E depois, pessoal, né, nós tivemos uma break news de mercado aqui, olha só. Então, meio-dia e 12, né? Nós tivemos aqui, tá? Então, o Paquistão e o Irã exploram um caminho para novas negociações com os Estados Unidos, né? E também nós tivemos que a China e o Putin disseram que eles não venderiam armas para o Irã, né? Então, isso aqui foi o presidente dos Estados Unidos que escreveu na Trump Social, né? Na rede social dele, e isso aqui meio que movimentou os mercados, tá, galera? Então fez essa movimentação, mas eu não estava crente para compra, né? Então essa movimentação aqui, ela fez voltou no POC e aqui eu achei um gatilho muito melhor, né, galera? Muito melhor realmente já para vir para essa mínima, né? Ontem eu fiquei olhando a cotação, né? Da manhã, se nós formos olhar, se nós formos realmente olhar aqui, né, galera, ela não fez, né, essa movimentação que eu falo aqui para vocês, né? Então a gente tem um POC aqui o POC de ontem tá aqui, mas na manhã tava aqui, né? Então ele não fez essa movimentação, né, um pouco mais embaixo para tocar por baixo para vir para mínima, né, galera? Só que hoje ele fez, né, galera? Então essa movimentação é uma movimentação mais limpa, né, do trade location, no qual nós passamos, né, a venda realmente tem um interesse, né, só que por um motivo ela volta ali para testar por baixo, toca por baixo do POC. Aí esse aqui é uma venda de risco, tá? Mas ele não pode passar daqui, né? Se passar, tem que estopar mesmo, porque essa aqui seria a continuação da venda, né? E foi exatamente o que ele fez. Então hoje um dia um pouquinho mais brigado para venda, tá? Um dia bem mais complicado, tá, galera? Então basicamente é isso para o nosso mini índice, tá? Dólar futuro, pessoal, o dólar também tá caindo, né? O dólar ele tá caindo 0,37, né? Nosso índice tá caindo 1,25 e o Bovespa tá caindo 1,10, né? Então tá uma arbitragem ok, né? De 0,15%. 0,15, 0,20, 0,10, tá? Não, não causa grande perturbações. Agora 40, 0,40, meio por cento, já tem que fechar essa simetria, né? Do futuro pro à vista, né, galera? E hoje nós tivemos aqui no câmbio, né? Para mim, assim, de cara, né? Que a gente for olhar assim, a gente tem aqui a Petax futura e o Petax à vista. Então, do preço futuro, essa aqui é muito difícil, porque essa aqui foi na hora da notícia, né? Mas essa volta vir para preço futuro, para mim essa aqui foi a operação mais fácil do câmbio, né, galera?
Essa é a operação mais fácil do câmbio. Inclusive aqui a gente tem um toque, né? Uma interação aqui, porque nós temos aqui, né? Deixa eu então, pelo começo, né? Melhor. Então a gente tem o ajuste daqui, né? O nosso D mais um, tá? Que é a Petax de ontem e a maior liquidez de ontem também. Então a cotação ela ficou um pouco aqui presa entre um pouquinho positiva, um pouco negativa, né? Tocou aqui no 100, então eu achei um pouquinho mais interessante especular aqui, quase tocou no 100, né? Nós temos aqui a nossa máxima de mercado 99, né? Então, para mim isso aqui é uma interação, tá, galera? Isso aqui é uma interação. Quase tocou aqui no nosso ajuste. O ajuste está no 100,5, né? Então, para mim, de primeira venda, assim, já para trazer para o POC de ontem seria interessante, né? Então, movimentações aqui um pouco mais curtas, né? E se nós formos olhar para o nosso Forex, né? Deixa eu dar carregando aqui o nosso Forex, que seria o real perante as outras moedas aqui, né, galera? Então, o real, ele tá ganhando, né? Ele meio que tava no 0 a 0, tá, pessoal? Por isso que o dólar ele tá um pouquinho lateral na primeira uma hora, mas depois o Forex, o real, ele ficou vencedor perante as outras moedas, né? Mas vencedor de uma forma assim, não tão convicta, né, galera? Então, movimentações, aqui a gente tem um 0%, né, em cima do preço futuro, meio negativo, positivo, negativo, meio positivo. Então ele cria essa liquidez aqui, né? Ele cria uma liquidez, opa, deixa eu desenhar de novo. Ele cria uma liquidez, tá? Coloca o preço futuro abaixo dessa maior liquidez. Então isso aqui está dizendo uma possível venda, né, galera? Então ele faz essa movimentação, que ele sai dessa liquidez, toca aqui no nosso, pelo menos primeiro preço futuro, né? Aqui nós temos o segundo, né? Então nós temos que meio, tá? Porque essa diferença aqui, tá? Então gera uma certa dubiedade se nós formos olhar as Petax, né? E ou o câmbio ele para um pouco aqui, né? Porque tá fazendo um preço futuro abaixo da maior liquidez, ok, Petax vendedora, mas depois faz uma perto da outra, aí já precisa ter um pouquinho mais de atenção, né, galera? Então é melhor não fazer nada aqui, né, nesse sentido. Mas depois ele conseguiu meio que interagir com o segundo spot do dia. Aliás, a segunda taxa à vista, né? Isso aqui para mim é um gatilho de compra, né, galera? Porque a gente está meio que na mínima e seria uma compra para vir para o preço futuro, que não ocorreu, né? E levou realmente aqui o trade, ou ele sai no zero ou leva stop, tá? Mas depois ele fez a movimentação, né, que seria a esperada, que no terceiro preço futuro, né, aqui a gente terceiro preço à vista, amplitude média diária, né, galera, nós temos aqui também que está aqui no 59,5, né? Aqui a gente está no 60. Então aqui saiu a notícia, né? Daqui, galera, para mim essa aqui foi a melhor compra, né? Então a compra em cima do preço, do terceiro preço à vista, para trazer para o preço futuro, para o terceiro preço futuro, né? Então se nós formos olhar aqui a nossa Petax, tá desse jeito, né, galera? Então a gente só teve uma corrida realmente a distância de 15,5 pontos, que foi da segunda Petax para a terceira. E no estudo sugerido nós erramos 3 pontos, né? É um estudo que ocorre meio-dia, tá? É a diferença dessa Petax para essa Petax aqui, né? E o casado tá de 8,5 pontos, né? Praticamente 8,5 pontos. Então a diferença aqui tá de duas frequências do câmbio, né? Uma frequência assim mais histórica aqui do câmbio, né? Que ele fica mais ou menos entre 3 pontos, 4 pontos, né? Porque se nós formos olhar a frequência de mercado hoje, ela está frequência do dólar tá de 3 pontos, né? Do mini índice tá de 1 ponto, aliás, 151, né? 150, mas vai até 200,
250, mais ou menos. E do dólar entre 3, 4, 5 pontos, até 6 às vezes, né? Quando ele tem corrido bastante, tá, galera? Mas o dólar ele tá correndo pouco, né? Ele tá correndo, tá um range um pouco mais reduzido. E pessoal, ele inclusive fez outra movimentação, né, do qual é do preço à vista, né? Ou seja, o nosso D0, tá? Aqui é um gatilho de compra para vir para o preço futuro, no qual aqui seria um encerramento desta operação aqui, né, galera? Então, bem interessante essa movimentação. Fala que o nosso câmbio, a cotação conseguiu buscar o preço, os postos do dia, ou seja, os bancos, eles estão muito felizes, né? Porque essa é a melhor forma de fechar a simetria que o câmbio ele produz, né, galera? Então, ele vai produzindo durante o mercado. Às vezes ele fecha e às vezes não, porque o câmbio é flutuante e ele serve para fazer a simetria e fechar a simetria, mas às vezes ele não fecha, tá, galera? Então, o câmbio, essa é a dinâmica do câmbio, tá, galera? Então, se nós formos olhar aqui também na nossa média contratual, né? Aqui está uma diferença. Deixa eu testar aqui. De 4,5 pontos, né? Então, tá uma diferença assim tão grande, tá, galera? Então, basicamente é isso. Pessoal, se inscrevam, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!